Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, decisivo para quem trabalha em terapia intensiva pediátrica e neonatal. O reconhecimento da deterioração clínica. Saber ler os sinais antes da crise estourar é o que muitas vezes define tudo para o nosso paciente. Vamos começar? Essa frase, ela resume o nosso ponto de partida. A deterioração em pediatria não é um raio em céu azul. É um processo. Um processo que avisa, que deixa pistas. A nossa missão, como profissionais de saúde, é aprender a decifrar essas pistas antes que seja tarde demais. Então, para a gente conseguir identificar esses sinais, primeiro a gente precisa entender o que exatamente estamos procurando. O que é, na prática, a tal da deterioração clínica? A palavra-chave aqui é progressivo. Não é um colapso do nada. É um declínio que vai acontecendo aos poucos. E isso cria uma janela de oportunidade, sabe? Que pode ser de minutos ou até horas. É nessa janela que um olhar atento e treinado faz toda a diferença do mundo. E a urgência de agir nessa janela fica muito clara com esse número, 70%. Pensa nisso. A grande maioria das paradas em crianças hospitalizadas não acontece do nada. Elas anunciam que estão chegando. Isso muda tudo, né? Reconhecer os sinais deixa de ser só uma habilidade e vira uma responsabilidade fundamental. Tá, mas por que é tão desafiador perceber essa deterioração nas crianças? A resposta está toda na fisiologia delas. Uma criança não responde ao estresse fisiológico da mesma forma que um adulto. E entender essa diferença é a base para todo o resto. Essa aqui é a regra de ouro da pediatria. É um mantra que tem que guiar o nosso raciocínio clínico. Tentar aplicar a lógica de um paciente adulto numa criança pode levar a erros de avaliação gravíssimos. É preciso virar a chave, pensar com um mapa fisiológico totalmente diferente, o mapa pediátrico. E olha só, essa imagem aqui mostra essa diferença de um jeito bem claro. Repara no adulto à esquerda, uma reserva compensatória alta. Agora, olha a criança e principalmente o neonato à direita. A reserva é mínima. Percebe como no neonato o débito cardíaco depende quase que só da frequência? A margem para compensar é muito, muito pequena. E aqui a gente detalha esses pontos críticos. Com uma reserva menor, quando a criança começa a piorar, ela piora muito rápido. O débito cardíaco depende da frequência, por isso a taquicardia vai ser o principal jeito dela compensar. E o mais importante de tudo, hipotensão é um sinal de que o desastre já está acontecendo, não um alerta precoce. Guarda bem essa frase. Ela resume um dos conceitos mais importantes da emergência pediátrica. Esperar a pressão cair para agir é chegar atrasado na festa. A nossa atuação tem que acontecer muito, mas muito antes disso. Certo, a fisiologia está entendida. Agora vamos levar isso para a prática, para a beira do leito. Quais são, afinal, os sinais de alerta que a gente precisa buscar ativamente em cada sistema? O sistema respiratório, gente, é quase sempre o primeiro a gritar por socorro. A taquipneia é o sinal mais precoce de todos. Antes de qualquer coisa mudar no monitor, o aumento da frequência respiratória, o uso de musculatura acessória, sabe, aquelas retrações, batimento de asa de nariz, tudo isso já está dizendo tem alguma coisa errada aqui. Depois vamos para o sistema nervoso, e aqui as alterações podem ser bem sutis. Uma criança que estava ativa e de repente fica sonolenta, largada, ou um bebê que estava tranquilo e fica super irritadiço. E muita atenção para o choro paradoxal, aquele que piora quando se pega no colo. São sinais neurológicos muito importantes, porque a falta de oxigênio de perfusão aparece rapidinho no cérebro. E por último, os sinais hemodinâmicos. Eles mostram a tentativa do corpo de se salvar. A taquicardia é a resposta número 1, mas junto com ela, a perfusão periférica conta a história toda. Extremidades frias, tempo de enchimento capilar lento, aquela pele manchada, moteada, são sinais clássicos de que o corpo está centralizando a circulação para proteger os órgãos nobres. Entender todos esses sinais ajuda a gente a saber em que ponto dessa jornada de deterioração o nosso paciente está. E essa jornada, ela segue um caminho quase sempre previsível, com fases bem claras. Vamos ver como a coisa acontece. Na fase compensada, a criança está lutando, o coração e o pulmão estão a 1000 para manter tudo funcionando e a pressão arterial ainda está normal. É aqui que a gente tem que agir. Se a gente perde essa janela, ela entra na fase descompensada. A pressão cai, a consciência se altera e daí para a fase de colapso, com bradicardia e apneia, é um pulo para a parada. E de novo, a nossa mensagem central. Hipotensão não é um sinal de alerta. É um atestado de falência do sistema. Toda a nossa estratégia, toda a monitorização tem que ter o foco em agir antes que a pressão comece a cair. Então,
Como a gente monitora para chegar a tempo? Essa tabela resume nossos alvos. Cada parâmetro dá uma peça do quebra-cabeça, sabe? A frequência cardíaca mostra o esforço, o TEC e a diurese mostram como está a perfusão lá na ponta e nos rins, e o lactato. O lactato nos dá uma visão direta do que está acontecendo dentro da célula. E falando em lactato, ele merece um destaque. Quando a célula não recebe oxigênio suficiente, ela muda o metabolismo para um modo de emergência, o anaeróbico, e produz lactato. Um lactato subindo é um sinal bioquímico claro de que a perfusão dos tecidos não está legal, mesmo que a pressão arterial ainda esteja normal. Bom, agora a gente chega no ponto mais importante de toda essa análise. Temos todos esses dados, todos esses sinais. Mas como é que a gente transforma essa montanha de informação numa decisão clínica que funcione? Essa é a pergunta de $1 milhão na UTI, né? A resposta não está em um número isolado, mas na nossa capacidade de juntar todas as peças e enxergar o quadro completo. E aqui está o pulo do gato. Um valor isolado pode nos enganar. Uma frequência cardíaca de 160 pode ser normal para um bebê com febre, mas se essa frequência era 120 a uma hora, a tendência de subida é o verdadeiro sinal de alerta. O raciocínio clínico avançado vive disso, da análise das tendências ao longo do tempo. E esse mapa mental aqui ilustra essa integração de um jeito brilhante. A monitorização eficaz não é só olhar para o monitor de sinais vitais lá em cima. É conectar esses números com a fisiologia única da criança, com os sinais clínicos de deterioração que a gente vê, com as escalas e, claro, com a intervenção de enfermagem. Tá vendo como tudo se conecta? A monitorização hemodinâmica está bem no centro, amarrando tudo. Vamos fechar com essa ideia poderosa. A nossa função à beira do leito é ser o tradutor desses avisos. O paciente nos conta sua história através de sinais, muitas vezes sutis. E o profissional de enfermagem de excelência é aquele que tem a sensibilidade e o conhecimento para ouvir, para interpretar e, principalmente, para agir. No fim das contas, essa vigilância ativa, esse raciocínio clínico integrado não são só habilidades. São, na prática, o que salva vidas. A pergunta que fica é, no próximo plantão, quais sinais sutis a equipe vai estar procurando? Muito obrigado por acompanhar essa análise. Para mais conteúdos assim, siga o nosso canal.